Se você está aqui, você deve ser da área do turismo, da hotelaria ou da grande área da hospitalidade, né? Então, perguntinha rápida para você. Qual é a diferença entre um hotel e uma pousada? Respondeu? Não? Ficou na dúvida? Titubeou? Então vem comigo que hoje a gente vai ver alguns conceitos básicos da área da hospedagem e alguns tipos de meios de hospedagem. Bora lá! Vamos começar pelo básico, né? O que é um meio de hospedagem? Ah, Lívia, um meio de hospedagem é um local que hospeda pessoas. Sim, né? A sua casa pode ser um meio de hospedagem, né? Um hospital pode ser um meio de hospedagem, vários locais podem ser um meio de hospedagem, a escola, né? Quem aqui já dormiu na escola para algum evento? Né? Então, vários locais podem ser meios de hospedagem. Mas o que é tecnicamente um meio de hospedagem? Para isso, a gente tem uma definição, que é a definição do Ministério do Turismo. Aqui no Brasil, é a definição que nos norteia, tá? Bora ver? Meios de hospedagem. Empreendimentos ou estabelecimentos, independentemente de sua forma de constituição, destinados a prestar serviços de alojamento temporário, ofertados em unidades de frequência individual e de uso exclusivo do hóspede, bem como outros serviços necessários aos usuários, denominados de serviços de hospedagem, mediante a adoção de instrumento contratual, tácito ou expresso, e cobrança de diária. Pois bem, essa é a definição de meios de hospedagem do Ministério do Turismo. Onde ela está? Ela está na Lei Geral do Turismo, que é a Lei 11.771, no artigo 23, tá? Vejam aí, pesquisem essa lei, porque ela é muito importante para a gente. O que eu quero destacar nessa definição? Diferente de meios de hospedagem como a sua casa, por exemplo, no meio de hospedagem, tecnicamente falando, é necessário haver a presença de um contrato, certo? Só que a definição é muito clara quando ela diz que o contrato pode ser tácito ou expresso. O que é isso? O contrato expresso é aquele, né, cujos termos são ditos, ou seja, é o velho bom contrato no papel e tal. Tácito é quando ele não está dito, né, ele não está no papel, mas implicitamente ambas as partes, né, o prestador de serviço e o cliente sabem que existem algumas regras a serem cumpridas, tais como oferecer um local para hospedar o cliente e o cliente sabe que vai ter que pagar por este serviço, certo? Então, a existência de um contrato, tácito ou expresso. Tem que ter cobrança de diária, né? Se eu acomodar uma pessoa, hospedar uma pessoa na minha casa, por gentileza, por cordialidade, para o Ministério do Turismo, do ponto de vista técnico, a minha casa não é um meio de hospedagem. Eu não estou cobrando por isso, certo? Quando eu não cobro, ok? Só tem uma coisinha nessa definição que é uma pequena criticazinha, que é quando a definição diz o seguinte, vou ler aqui a minha fila, tá? Então, alojamento temporário, ofertados em unidades de frequência individual e de uso exclusivo do hóspede. Essa especificidade, né, ela acaba tirando do conceito de meio de hospedagem alguns tipos de meios de hospedagem que são os hostels, por exemplo, né, onde existe a possibilidade de algumas unidades habitacionais serem divididas por mais de um hóspede. Então acaba deixando um pouco de fora esse tipo de meio de hospedagem. É só uma pequena criticazinha que eu tenho à definição do Ministério do Turismo, tá? Mas é essa aí. Vamos para o próximo ponto? Unidade habitacional. Você sabe o que é? Vou explicar. Unidade habitacional é o espaço atingível a partir das áreas principais de circulação comuns no estabelecimento, destinado à utilização privada pelo hóspede para seu bem-estar, higiene e repouso. Galera, unidade habitacional são os populares quartos dos hotéis, pousadas, enfim, de qualquer meio de hospedagem. O que a gente popularmente chama de quarto
tecnicamente a gente chama de unidade habitacional ou UH, certo? Facinho, facinho, chuchu, beleza. Essa definição, ela não está na Lei Geral do Turismo, ela está numa lei anterior, né, que foi meio que abarcada pela Lei Geral do Turismo, mas essa definição de unidade habitacional não está na lei, então a gente busca nessa lei anterior, que é rebobina. A definição de UH está no decreto que regulamenta a Lei Geral do Turismo, que é o decreto 7381 de 2010, lá no artigo 24, tá? Perdoe aqui a professora. Então, UH, unidade habitacional, são os populares quartos dos meios de hospedagem. Agora sim, né, a gente tem alguns tipos de unidades habitacionais, alguns tipos diferentes de UH que é importante que vocês saibam diferenciá-los, tá? O primeiro tipo é o quarto, certo? E o quarto, ele é definido da seguinte forma: UH constituída no mínimo de quarto de dormir de uso exclusivo do hóspede, com local apropriado para a guarda de roupas e objetos pessoais, tá? Então ele é um cômodo só, certo? 4 paredes. E aí tem que ter um local apropriado para a guarda de roupas e objetos pessoais do hóspede. Ponto. Isso é o quarto. Segundo tipo de UH, apartamento. É a UH constituída no mínimo de quarto de dormir de uso exclusivo do hóspede, com local apropriado para a guarda de roupas e objetos pessoais, servida por banheiro privativo. Assim, o quarto é um recinto só. O apartamento é o recinto do quarto mais um banheiro acoplado, né? Um banheiro de uso exclusivo desta UH, ok? Terceiro tipo de UH, suíte. UH especial, constituída de apartamento, conforme definido no inciso 2, esse que a gente acabou de ver, acrescido de sala de estar. Então, gente, a suíte, ela contém o quarto, o banheiro próprio deste quarto, mais uma salinha, né, acoplada aí ao quarto, que seria uma sala de estar. Então, a gente tem o quarto, o apartamento e a suíte, certo? Nessa ordem de complexidade do aposento. Quarto é só um aposento, apartamento, um aposento mais um banheiro, né, próprio deste aposento, e a suíte é o quarto mais o banheiro próprio desse aposento e uma sala de estar acoplada a este aposento também. Então são os 3 tipos de UHs que temos. Muito bem. A definição desses tipos de UHs, elas sim estão nessa lei que é anterior à Lei Geral do Turismo, ela é anterior a 2010, né? Ela é mais precisamente, ela é de 2002, e ela se chama Regulamento Geral dos Meios de Hospedagem, ok? Então, podem procurar que a definição desses 3 tipos de UH está no Regulamento Geral dos Meios de Hospedagem. Agora vamos falar de tipos de meios de hospedagem. Existem vários, vocês são capazes de me dizer alguns aí, pensem em alguns aí na cabecinha de vocês. Conseguiram identificar alguns? Pronto. Na verdade são incontáveis tipos diferentes de meios de hospedagem, mas eu vou apresentar 7 tipos de meios de hospedagem para vocês, que eu não tirei do nada, não foi uma escolha minha esses 7. Eu vou apresentar para vocês os 7 tipos de meios de hospedagem que constam num documento do Ministério do Turismo, chamado carinhosamente de SB Class. Mas o nome oficial do documento é o Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem. É o sistema que rege as normas que vão dizer se tal estabelecimento, se tal hotel tem 1, 2, 3, 4 ou 5 estrelas. Lembra das estrelinhas aí dos hotéis? Então, aqui no Brasil é esse documento que vai reger essa prática, tá?
E nesse documento existem 7 tipos diferentes de meios de hospedagem. Vamos lá? O primeiro e mais comum, o hotel. O hotel é um meio de hospedagem com serviços de recepção e alimentação. Simples assim. A definição de hotel é uma definição muito genérica, ela não traz muitos aspectos definidores, né? É um estabelecimento que oferece recepção e alimentação e, obviamente, a hospedagem, né? A gente vai ver que os demais tipos, eles têm aspectos mais específicos, que vão diferenciá-los do hotel e diferenciá-los entre si. Ao segundo tipo de meio de hospedagem. Resort. Hotel com infraestrutura de lazer e entretenimento que oferece serviços de estética, atividades físicas, recreação e convívio com a natureza no próprio empreendimento. Então, o resort, ele tem, além dos serviços oferecidos por um hotel, ele tem que ter serviços a mais, né, relacionados a entretenimento, ou a estética, né, a lazer. Ele tem que ter esses outros serviços para ser caracterizado como um resort. Terceiro tipo de meio de hospedagem, hotel fazenda. Hotel instalado em uma fazenda ou outro tipo de exploração agropecuária e que oferece a vivência do ambiente rural. O que a gente tem que perceber nessa definição? Um hotel fazenda não é um hotel que é colocado no campo, no meio rural, né? Só isso não caracteriza um hotel fazenda. Ele tem que ser um meio de hospedagem que oferece, para além dos serviços, né, de hospedagem, recepção e alimentação, ele tem que oferecer aspectos característicos da vida no campo. Nem que seja um café da manhã próprio, né, com as iguarias, né, do campo, ou feito com leite, com os produtos alimentícios cultivados naquele estabelecimento, ou que ofereça cavalgada, ou que ofereça a experiência de você tirar o leite da vaca de manhã cedo. Ele tem que oferecer algum aspecto próprio da vida no campo, para além dos serviços básicos que caracterizam um hotel. Certo? Quarto tipo de meio de hospedagem, cama e café. Meio de hospedagem oferecido em residências com no máximo 3 unidades habitacionais para uso turístico, em que o dono more no local, com café da manhã e serviços de limpeza. Então, primeiro, cama e café é um termo que está sendo aos poucos muito substituído pelos aplicativos de hospedagem em casas de pessoas físicas, né? Ou mais conhecido, o Airbnb. O Airbnb, na verdade, é o cama e café, né, mais posto em forma de aplicativo e mais popularizado. Então, esse tipo de meio de hospedagem, primeiro, ele acontece na residência das pessoas. As pessoas têm que, né, os donos da casa têm que morar nessa residência. E ela só pode ter, no máximo, até 3 UHs oferecidas para hóspedes, tá? Se passar disso, já descaracteriza esse tipo de meio de hospedagem. E tem que oferecer o café da manhã e o serviço de limpeza, certo? Principal característica, o proprietário tem que morar na residência e ter, no máximo, 3 unidades habitacionais para uso de hospedagem, para uso turístico, ok? Então, vamos lá, continuando. Quinto tipo de meio de hospedagem, hotel histórico. Hotel instalado em edificação com importância histórica. Nota: entende-se por edificação com importância histórica aquela com características arquitetônicas de interesse histórico ou que tenha sido cenário de fatos histórico-culturais de relevância reconhecida. Então, o hotel histórico, ele se caracteriza, primeiro, pela arquitetura, né, própria de uma época, certo? Então, tem um aspecto histórico, a arquitetura do estabelecimento, ou
não seria nem a arquitetura em si, mas essa segunda forma de caracterizar um hotel histórico é pela importância cultural do estabelecimento. A arquitetura, né, as paredes podem não ser próprias de determinada época histórica, pode não ter um aspecto arquitetônico relevante, mas ali aconteceu algum fato histórico, né, passado ou mais contemporâneo. Então, aquele ambiente ele tem uma importância cultural, uma importância histórica. Então, ele pode ser, e se for um meio de hospedagem, né, se tornar um meio de hospedagem, ele fica caracterizado, pode ser caracterizado como hotel histórico. Sexto tipo de meio de hospedagem, a famosa pousada. Meio de hospedagem de característica arquitetônica predominantemente horizontal, com até 3 pavimentos, 30 unidades habitacionais e 90 leitos, com serviços de recepção e alimentação. Nota: a pousada pode ser em um prédio único ou em chalés ou bangalôs. Aqui já dá pra gente responder aquela pergunta lá do iniciozinho do vídeo, né? Qual é a diferença entre um hotel e uma pousada? A definição nos mostra, né? O hotel, ele tem aquela definição geral, né? Um meio de hospedagem que oferece serviço de recepção e alimentação. A pousada é isso, mas ela tem algumas especificidades. A sua arquitetura é predominantemente horizontal. Ela pode ter no máximo até 30 unidades habitacionais e 90 leitos. Tá? O hotel não tem esse limite, pode ter menos, pode ter mais, né? Ele não tem essa limitação. Sétimo e último tipo de meio de hospedagem, flat ou apart hotel. É a mesma coisa, tá? Flat e apart hotel são a mesma coisa. Meio de hospedagem em edifício, com serviços de recepção, limpeza e arrumação, constituído por unidades habitacionais que dispõem de dormitório, banheiro, sala e cozinha equipada, com administração e comercialização integrada. Gente, o flat ou apart hotel, que é a mesma coisa, geralmente é o que causa um pouco mais de confusão na cabeça dos estudantes, né? Na prática, o flat, ele, primeiro, diferente de um hotel, né, o flat oferece a possibilidade de que cada unidade habitacional pertence a proprietários diferentes, certo? E aí esses proprietários diferentes, eles vão passar a administração desse edifício, do meio de hospedagem como um todo, para uma administradora, certo? Que vai administrar esse edifício. E aí é essa administradora que vai vender as diárias, né, de cada apartamento, ok? E aí uma parte dessa renda obtida pela venda de diárias desses apartamentos vai para o proprietário de cada um dos apartamentos, né, cuja diária foi vendida. Uma parte fica para a administradora, né, para pagar seus funcionários e administrar, né, custear a administração do flat. Entendido isso, agora a gente pode reforçar que o flat ele é um meio de hospedagem que tem essas características e que oferece o serviço de limpeza e de arrumação, certo? Para os seus apartamentos. Espero que tenha ficado um pouco mais claro. Se tiver dúvida, escreve aí nos comentários, que aí eu vou conversando, a gente vai conversando, eu passo outros links para vocês entenderem melhor o que é um flat ou uma apart hotel. Beleza? Então, gente, para a aula de hoje era o que eu queria que vocês tomassem conhecimento, tá? Para quem é meu aluno, eu vou deixar, além desse vídeo, eu vou deixar também um material em PDF para vocês darem uma lida, tá? Darem uma olhada. Assim como quem quiser ter acesso à íntegra do manual do SB Class, Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem, também vou deixar aqui na descrição do vídeo, certo? Link para vocês acessarem diretamente o manual do SB Class, o link da Lei Geral do Turismo e do Regulamento Geral de Meios de Hospedagem. Vou deixar aqui tudo descritinho para vocês
que aí é mais fonte de consulta, beleza? Então é isso, tchauzinho e até o próximo vídeo.